Psil, o canal. Oi, bem-vindos de volta ao Psil Jurídico. Nesse Psil, nós vamos falar sobre direito e legislação, algo que a maioria dos leigos, ou seja, a maioria daqueles que não convivem com o direito, acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O direito envolve o conhecimento de todas as normas jurídicas e suas diferentes correlações. A legislação, ao contrário, a legislação seria mais ou menos como que o balde de normas jurídicas que existe no país. E a esse balde, entre aspas, de normas jurídicas, nós damos o nome de ordenamento jurídico. E a norma jurídica, antigamente, era apenas aquilo que vinha escrito na lei. Hoje não. Hoje, a norma jurídica é tanto a regra, aquilo que vem escrito expressamente na lei, e mais os princípios. Isso é de uma utilidade muito grande. Nós temos várias fontes do direito. Por exemplo, o costume, por exemplo, a tal da jurisprudência, que é a decisão que os tribunais, de maneira reiterada, dão. E nós temos também a doutrina, aquilo que as pessoas que entendem sobre o direito escrevem sobre ele. E os princípios gerais do direito. Mas a lei, ou seja, a norma jurídica, é de uma importância muito grande. E a norma, como eu disse há pouco, é a regra, mas os princípios. Porém, quando se tem uma situação, uma ação, o juiz de direito faz o quê? Ele pega tanto esses fatos, como todo esse conhecimento, e coloca em um liquidificador jurídico, entre aspas. E nesse liquidificador jurídico, para interpretar, para entender o sentido da norma, ele simplesmente faz o seguinte: ele coloca lá dentro uma coisa que se chama a interpretação gramatical. Ou seja, gramaticalmente, o que significa aquilo que está escrito. Apenas isso? Não. Ele joga também dentro desse liquidificador jurídico algo que se chama interpretação teleológica. O que é teleológica? Ao fim a que aquela norma se destina. Ou seja, cada norma, cada lei é feita para alguma coisa. Essa é a interpretação teleológica. Só isso? Não. Interpretação lógico-sistemática para ver aquela norma, como que ela está em todo o ordenamento jurídico, naquela panela, entre aspas, naquela bacia de leis a que eu havia me referido. E também nós temos a interpretação sociocultural. Naquele momento, aquela lei, aquela norma, aquela regra tem um determinado significado. Bate tudo isso nesse liquidificador jurídico e o juiz dá a decisão dele, interpreta a norma. E as decisões repetidas dos tribunais nós damos o nome de jurisprudência. E essa jurisprudência pode, em um determinado tempo, ser o quê? Simplesmente desfeita, refeita. E a decisão repetida, reiterada, nos tribunais superiores, entenda-se, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior de Trabalho, chama-se súmula, que também pode ser cancelada. As normas jurídicas não são apenas as leis que passaram pelo processo legislativo, são também as normas resultantes de atos discricionários. É a administração pública que elabora, por exemplo, aí uma portaria, um decreto, uma instrução normativa e assim por diante. Porém, seja qual norma for, tem uma lei que diz como elaborar. E como se elabora? A unidade de articulação se chama artigo. E um artigo é subdividido em parágrafos, incisos, alíneas e números. E um conjunto de artigos pode estar agrupado em uma subseção.
e um conjunto de subseções em uma seção, e um conjunto de seções em um capítulo, e um conjunto de capítulo em títulos. É isso o que nós temos. Isso é muito importante, porque como todos vão ver nos próximos vídeos, vai ser de grande utilidade. Obrigado.